Eu preciso criar um gráfico sobre a queda das ações de algumas empresas de software. Eu vou lá no chat e ele faz o trabalho direitinho. Coleta os dados, agrupa por semanas, como eu pedi, e gera algo que está ok, legível e com as informações para eu checar depois. Agora eu venho aqui no Claude e faço o mesmo prompt. Só que eu peço para ele usar a skill de criar gráficos da minha consultoria, a Cointeligência. O resultado é bem diferente. O título, o crédito lá embaixo, as cores, a minha logo ali no canto, bem mais profissional, com menos cara de slop feito por IA. Hoje no IA Modo de Usar eu vou ensinar como que você pode dar um upgrade na relação com seus chatbots usando as chamadas skills, que, para começar, não estão restritas ao Claude e têm um potencial enorme de mudar a forma de trabalhar com IA. Bora lá? Quando a gente fala programação, muita gente imagina código e já fica meio assustado. O que eu vou falar aqui é outra coisa, é programar o trabalho, transformar rotinas, padrões e critérios de qualidade em um manual que a IA sabe quando e como usar, uma habilidade, em inglês, skill. A gente já falou várias vezes o quanto que dar contexto, exemplos e instruções bem específicas é super importante. E quando você tem tarefas recorrentes, é útil criar um GPT customizado ou um Gen no Gemini. Só que a utilidade dessas coisas tem um limite, porque você na prática está entuchando um monte de coisa no prompt, e a IA muitas vezes fica um pouco perdida sobre o que é importante ali. Daí a utilidade da skill. Ela foi introduzida ao universo das IAs em outubro de 2025 no Claude. Foi um negócio tão bem recebido que a Anthropic criou um padrão aberto, tipo um formato de documentos que vários programas pudessem abrir. E o que é uma skill? É, na essência, uma pasta. Uma pasta com instruções, exemplos, arquivos de referência, tipo logo, template, guia de estilo e, se precisar, scripts que automatizam algo. Pensa assim, é como montar um kit de onboarding para um funcionário novo. Olha, aqui está como a gente faz relatório, aqui está o tom de voz da marca, aqui o template de apresentação. Você entrega tudo empacotado e a nova colaboradora sabe trabalhar no seu padrão. Ou pelo menos vai aprendendo mais rápido. A diferença é que o colaborador aqui é um agente de IA. Lembra do gráfico lá no início? Para chegar a ele, eu criei uma skill. Eu abri uma conversa com o Claude e falei especificamente que eu queria criar essa nova skill. Ele tem uma habilidade pronta para criar esses pacotinhos e foi fazendo perguntas, guiando o processo. Falei que queria essas cores, queria aquela logo, que precisava de uma atribuição lá embaixo, que tinha que ter revisão, etc, etc. Depois disso, ele gerou um arquivo zipado. Então, eu venho aqui em configurações, capacidades e subo esse arquivo que ele gerou. Agora ele vai estar ativo em qualquer lugar que eu usar o Claude. A parte principal da habilidade está em um arquivo de texto puro, o skill.md. Mas além disso, tem uma pastinha com os arquivos que ele precisa, como a imagem da minha logo que eu mostrei. Como a gente quer padronização, tem também um programinha em Python para rodar toda vez que precisa de um gráfico. Você não precisa saber programar, tá? Você só precisa saber que está ali. O importante é que isso faz com que o resultado seja consistente. Eu tenho uma skill parecida para produzir slides. E finalmente ela permitiu que eu conseguisse alguma consistência. E importante, isso não funciona só no Claude, que é onde as skills nasceram. O Codex da OpenAI adotou o mesmo formato. O Gemini CLI do Google adicionou suporte a skills agora em janeiro desse ano. Tem sites como esse aqui da Vercel, que é uma espécie de loja de skills com centenas de superpoderes compartilhados pela comunidade. De criação de motion graphics até revisão de contrato jurídico. O importante é que o processo de criar uma skill pode ser bem simples. Você pega uma dessas aí já prontas, sobe num dos programas que você já usa e vai pedindo mudanças para ficar dentro do manual da sua empresa. E as skills ficam ainda mais poderosas quando elas são conectadas com outros serviços, tipo um CRM da vida. Eu fiz uma skill para conectar com Xcode Draw, que faz uns fluxogramas que parecem desenhos, que eu acho bem bacanas. Só que eu fiz com as cores da minha empresa. E aí fica legal toda vez. Aliás, vou usar isso aqui para explicar o carregamento das skills por etapas. Ao contrário do prompt simples, ela só carrega as coisas no contexto da IA quando precisa. Pensa em umas gavetas. Na maior parte do tempo, o Claude só precisa saber o que é a skill e o que ela faz. É aquela descrição curtinha que tem no início do documento. Se ele for usar, aí ele carrega na memória os arquivos, os guias mais complexos. E aí só na hora de executar que ele pega os scripts inteiros, os programinhas. Esse processo libera espaço na memória para ele operar melhor. Eu tô tão viciado que eu uso skills em todo lugar.
Lembra do Open Claw que a gente falou outro dia desses? A minha lagosta tem várias habilidades que eu dei pra ela. Tipo, toda vez que eu favorito algum post no Twitter, ele lê, resume, faz a triagem e sugere colocar em anexo de alguns dos artigos que eu estou escrevendo, ou um roteiro de vídeo aqui para a série. E o mais legal é que é um manual de processos vivo, que evolui com você. À medida que você vir que dá para melhorar, você pode ir fazendo alterações, ou pedir para o agente fazer para você. Agora, um limite importante: skill não é planilha ou um programa clássico, não é, digamos, determinístico. Se você rodar 2 vezes o mesmo pedido, pode ser que tenha alguma variação. O ganho aqui é que a variação acontece dentro de um trilho definido, tipo, tem uma mesma estrutura, exemplos e tem o padrão de qualidade. É muito diferente do cada vez sai de um jeito que a gente tinha antes, mesmo com os GPTs customizados. Se você tem uma tarefa que faz toda semana e sempre explica a mesma coisa para o chat, isso deveria ser uma skill. E outra novidade recente do Codex da OpenAI e do Claude Code, uma vez que você já descreveu a tarefa, você pode agendá-la para ele fazer corriqueiramente, tipo, toda segunda às 9 da manhã. Demais, né? Eu tô mega empolgado com isso. Testa aí, cria uma skill pequena para uma rotina semanal simples. Vê a diferença. E conta pra gente aqui nos comentários qual foi o antes e depois. Até a próxima!